As imagens do Greenpeace ao redor do mundo mostram que algo urgente precisa ser feito para diminuir a quantidade de plástico no meio ambiente. No mundo, 13 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos, afetando 600 espécies marinhas. Os dados da ONU Meio Ambiente apontam que, se não houver redução no consumo, até 2050 haverá mais plástico do que peixes no mar. No Brasil, segundo o Manual de Educação e Consumo Sustentável, 25 toneladas de embalagens plásticas vão parar todos os dias em aterros sanitários, o que encheria 2.000 caminhões de lixo. O restante, infelizmente, vai parar nos oceanos. Os esforços para diminuir os impactos permitem que espaços como esses permaneçam assim, intactos. Está em tramitação no Senado um projeto de lei que dá o prazo de 10 anos para que o plástico em sua composição como copos, talheres descartáveis e bandejas seja substituído por materiais biodegradáveis. Assim, o Brasil segue uma tendência mundial para a diminuição dos impactos ambientais causados pela poluição plástica. Estamos no Museu Oceanográfico da Univale e hoje a gente vai ver quais são os impactos do plástico na vida marinha. Gabriela, nós temos dois exemplares aqui, né? Um do lado direito e outro do lado esquerdo. O que aconteceu com a tartaruga do lado esquerdo? Então, essas duas tartarugas aqui são tartarugas verdes, juvenis. Sim. A do lado esquerdo se alimentou de plástico. Então ela acabou morrendo de inanição, né? Porque quando um animal se alimenta de plástico, ele tem a sensação de saciedade, sim, porém não tem nutriente nenhum no organismo dele. Então dá pra ver que o abdômen dele tá bem chupado, né? Tá assim pra dentro. E aqui tem expostos os diversos tipos de plástico que a gente, sim, retira desses animais. Os impactos do plástico na vida marinha podem ser percebidos na necrópsia dos animais que são recolhidos pelo projeto de monitoramento de praias. Tiffany, é comum encontrar plástico no estômago dos animais que são recolhidos pelo projeto? É comum. Até hoje a gente recolheu já cerca de 5 mil animais marinhos. Desses já foram necropsiados mais de 1.500 e cerca de 150, 160 deles eram tartarugas que tinham consumido plástico. A gente tem um dos exemplos aqui de um animal que provavelmente consumiu plástico. A gente vê que é um animal que ele está bem caquético, bem debilitado. A gente consegue ver pela exposição do endoplastrão. Vocês desenvolvem também um trabalho educativo, né, para conscientizar as crianças, os adolescentes, e o material que é recolhido no estômago dos animais também serve como instrumento para esse projeto, né? Exatamente, a gente faz esse trabalho de educação ambiental nas escolas, ou a gente também chama as escolas para vir até o projeto, para conhecer o nosso trabalho, e a gente mostra justamente isso. Aqui a gente tem todos os resíduos que já foram encontrados dentro dos animais, então são resíduos que a gente retirou durante a necrópsia. Hoje, até na água que bebemos, há a presença de substância plástica. O microplástico a gente acaba não enxergando ele e eles acabam então sendo materiais que são imperceptíveis, né? Então, sim, isso acaba não chamando tanto a atenção da mídia. Entretanto, né, vários organismos já têm sido encontrados com fragmentos de plásticos, né, que são chamados dos microplásticos, no seu interior. Então isso é uma coisa que agora começa a ser bastante estudada para saber efeito de microplástico em crescimento, em efeito para os organismos e consequentemente efeito para o ser humano. Hoje não se tem um estudo diretamente para o ser humano? Não, com o ser humano não, até porque você precisaria que ele fosse avaliado, né? Sim. Então, como a gente não tem essa avaliação ainda, a gente acaba mais estudando, tem que primeiro conhecer os efeitos que acontecem nos organismos, né, que está passando com os organismos, para depois fazer uma correlação do que possa acontecer com o ser humano. Mas nós temos hoje o risco de estar ingerindo da água potável, água que vem da nossa torneira, ou microplástico, professora? Sim, tem, porque na verdade, quando a gente fala de microplástico, a gente está falando de tudo que é sintético. Sim. Então, as roupas são sintéticas, então a gente gera fibras. Né? Os cosméticos que nós usamos, muitos esfoliantes, têm polímeros que são micropartículas de plástico que a gente não enxerga e que entram também para o ambiente. Né? As estações de tratamento, as nossas estações, elas não têm essa capacidade de retirar esses materiais. Não se faz o tratamento também, né? Não se faz o tratamento, porque nunca foi o alvo, né? Sim. Inclusive não existe uma resolução que diga o limite de microplástico que você tem que ter, sim, na água ou nos alimentos. Então isso realmente, a gente diz que é um assunto
que é emergente, né? Ele está surgindo agora com muita voracidade, porque em virtude da questão nas grandes sopas de lixo, né, de plástico. No Terra e Mar, vamos seguir o caminho do plástico e as tentativas de diminuição de uso desse material. Acompanhe numa produção da TV Univale em parceria com o Canal Futura e a Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí. Simples atos como o uso de copos plásticos podem ser um prejuízo ao meio ambiente. Estima-se que diariamente são consumidos no Brasil cerca de 720 milhões de copos plásticos, o que corresponde a 1.500 toneladas dos resíduos produzidos diariamente. E que tal trocar o copo de plástico por uma caneca? Não é moda, é necessidade de frear o consumo de copos plásticos. Por isso, todos os dias no café, quem tem consciência ecológica adota uma caneca. É retornável e faz bem à saúde e ao meio ambiente. A gente já sabe o impacto que tem o plástico, né, para o meio ambiente e também para a nossa saúde, né? Ainda mais com o café quente, no plástico, né? Na Universidade do Vale do Itajaí, 2 milhões de copos plásticos foram consumidos em um ano, o que desencadeou uma campanha para a adoção de canecas. O impacto ambiental ele reduz tanto no pré-consumo de copos como no pós-consumo, tanto na energia para a produção de copos, quanto a consumo de água, questão de combustível para o transporte e geração de gás carbônico, né? E no pós-consumo a questão da reciclagem, porque nós sabemos hoje que os copos descartáveis eles têm uma estatística de quase zero reciclagem. Colocados em fila, os copos utilizados poderiam chegar a 160 quilômetros de extensão. Nessa empresa de plano de saúde, os copos descartáveis foram banidos e a caneca de porcelana virou a principal ferramenta na hora do café ou da água. A ideia principal é realmente a redução do consumo de copos, né, descartáveis. A gente trabalha numa linha de orientação e conscientização dos colaboradores, para que eles possam trazer uma caneca de casa, trazer um squeeze de casa, né, para não usar os copos. E todas as ações que a gente realiza, a gente procura dar para o colaborador esse incentivo, né, seja em forma de canecas, em forma de squeeze, para buscar sempre a redução do consumo de copos descartáveis, né? Todo mundo aqui no departamento abraça essa causa mesmo, então quando um começa já a usar copo ou xícara, o outro já fica incentivado e também já começa a usar também. Então a gente compartilha um com o outro essas ideias assim sustentáveis. Os competidores da maior regata do mundo atravessaram os oceanos levando consciência ecológica. Na festa de recepção do Brasil, nada de copos plásticos. Os copos retornáveis disputaram a vaga também de estrelas num evento sem descartáveis. A substituição também pode vir pelo papel. Essa empresa de Blumenau apostou num negócio que causa menos impacto. Hoje tem vários clientes que já trocaram o plástico pelo papel. Ao todo, são produzidos na indústria 650 mil copos por dia para os mais variados setores. O tempo de decomposição é muito menor do que em relação ao plástico. Dependendo do tipo do copo de papel, você tem copos menos agressivos e mais agressivos. Mas mesmo os mais agressivos têm uma pegada muito melhor comparado com a do plástico. Em qualquer lugar do mundo, você vê tudo copo de papel. Muito pouco copo de plástico. Só no Brasil não existe ainda essa conscientização. Nós precisamos mudar a cabeça do brasileiro. Se você for para qualquer lugar, for para os Estados Unidos, for para o México, ou for para a Europa, qualquer lugar, você vai pegar um copo de papel. Aqui no Brasil, é normal você receber um copo de plástico. Com relação ao material deles, que gera menos impacto ambiental também no pré-consumo como no pós-consumo. Tanto questão de energia, água e também por eles ser, alguns copos de papel, eles são biodegradáveis, né?
Microplásticos, eles são pequenos pedaços de plásticos que geralmente eles têm menos do que 5 milímetros, que seria mais ou menos um fragmento desse tamanho. E ele pode vir de qualquer estrutura plástica, né? Desde fibra de tecido até estruturas grandes de plástico que vão se quebrando até ficar deste tamanho aqui. Pelo último censo de reciclagem de garrafas PET no Brasil, foram 274 mil toneladas que deixaram de ir para o lixo. 51% de tudo que utilizamos no país. O restante foi parar no meio ambiente, o que piora ainda mais a situação dos nossos oceanos. Lixo e mais lixo se acumulam nos oceanos. E o que você consome sem separar para a reciclagem colabora para que o mundo entre num colapso com a degradação ambiental causada pelo plástico. No Brasil, metade das garrafas PET também vai para a natureza. O material, carregado pelas correntes marinhas, se torna uma ameaça. Mas esse tipo de plástico, depois de utilizado, pode voltar para a indústria, gerar dinheiro e sustento com a reciclagem dentro de um trabalho socioambiental. O ganho ambiental e financeiro poderia ser maior. São 280 mil unidades de garrafas PET por mês que chegam nessa cooperativa em Itapema, no litoral de Santa Catarina. O número parece expressivo, mas não é. O que falta é a conscientização para separarmos ainda mais esse tipo de material. A gente entende que tem assim uma grande lacuna ainda entre o consumo dessas garrafas PET e a cooperativa. A gente separa e vende 60 toneladas por mês. A garrafa PET ela custa quanto hoje? É por quilo? É por quilo, R$ 1,40 o quilo. Precisa muito para se receber. É bastante garrafas PET para dar 1 quilo. O que pode ser reaproveitado colabora para um dos maiores desafios do século XXI, o combate ao plástico e os danos causados ao ecossistema. Reduzir o consumo, reutilizar e separar para a reciclagem são algumas medidas que podem evitar impactos. Porque o PET ele não se degrada. Eu largar uma garrafa PET no meio ambiente, quantos anos eu vou levar para degradar essa garrafa? Dizem alguns estudiosos 200 anos, outros dizem 500. Estamos lá para ver? Não. Alguém já viu? Não. Então, são fatores assim, a gente estuda, faz experiências de laboratório, né? Mas ainda não se tem uma data exata para a degradação do PET, porque depende da condição que ela estaria. E o plástico em si, ele é tóxico porque ao ser queimado, por exemplo, se for feito o processo de incineração, ele libera gases tóxicos. E aí nós estamos aumentando a quantidade de monóxido de carbono, dióxido de carbono, né? Só malefícios no final da Só malefícios, isso mesmo. O reaproveitamento da PET na moda está virando tendência. A garrafa passa por um processo de transformação e a fibra misturada ao algodão vira fio. Essa indústria de Santa Catarina transforma o fio em tecido e depois em camisetas que são exportadas para os Estados Unidos. Com a necessidade de entrar no mercado internacional, a gente buscou um diferencial para entrar nos Estados Unidos e na Europa, que é o fio ecológico. O fio ecológico, ele é proveniente da garrafa PET, que ele é triturado e gera o poliéster nesse conezinho de fio com algodão, que vai acabar gerando esse tecido com um toque gostoso, muito parecido com o algodão, são 100% algodão. E atualmente a gente vende na Amazon, nos Estados Unidos, e no mercado nacional, mas bem pouco, porque no Brasil a gente não tem tanto esse desejo e anseio de contribuir com a qualidade do meio ambiente. Eu acredito que a conscientização ela vem desde quando a gente é criança, quando a gente está no jardim, né? Tem todo um trabalho que tem que ser feito com as crianças desde o início para que elas entendam a preocupação com o meio ambiente. E eu acredito que nos últimos anos isso não foi feito. Trabalhar com o reaproveitamento da PET foi o trabalho de conclusão de curso em administração do Caio. O plano de negócio deu certo e hoje ele comercializa roupas com fios ecológicos. Então, dentro de uma aula de responsabilidade socioambiental, nós tínhamos que buscar uma ideia de negócio que fosse sustentável. Sim. Então, nós notamos que a região em si trabalha muito com o mercado têxtil, porém não necessariamente tinha uma empresa que fosse 100% eco. Existiam já empresas que trabalhavam com uma linha ecológica, só que não tinha representatividade nenhuma dentro do faturamento. Uma coisa pequena, né? Uma coisa pequena, simplesmente por marketing. Então, o que a gente fez? A gente resolveu
bolar uma empresa que fosse realmente sustentável. Uma empresa que não quisesse vender uma ideia que ela não usa. Hoje, a ideia dos tecidos PET e tudo mais vem ganhando muita força. O próprio poliéster em si, ele já vem sendo substituído por várias empresas pelo PET. Por ser um material muito semelhante e com toda a questão de ser sustentável, tu gastar muito menos energia para fazer. Infelizmente, ainda é muito mais caro. Na hora, só que em compensação, ele traz uma relação de custo-benefício. O tempo de vida útil do plástico, ele é indeterminado, né? Como existem diversas composições do plástico, esse tempo de vida ele é estimado e foi determinado experimentalmente, fazendo vários testes, né, com temperatura, condições diferenciadas, mas estima-se que varia de 100, 200 a 400 anos, né? Então a determinação, na verdade, desse tempo de vida útil ainda está sendo questionada. Em instantes você vai ver que este material aqui pode ser um grande inimigo da fauna marinha e as sacolinhas plásticas que no mar podem ser confundidas com alimento. Um vídeo que viralizou na internet mostra o drama de uma tartaruga que foi atingida por um objeto como este, o canudo plástico, que parece ser inofensivo para nós, mas que para a vida marinha é um perigo. Aqui na ilha de Porto Belo, há 2 anos foi deixado de ser fornecido esse tipo de material, tanto para ajudar o meio ambiente como a vida marinha que se desenvolve em torno da ilha. Água transparente e Mata Atlântica preservada. Esse é um paraíso no litoral catarinense que atrai milhares de turistas. Na ilha de Porto Belo, a preservação começa com o controle de visitantes. São permitidas 1.850 pessoas por dia. Todo um trabalho de conscientização ambiental é feito, e essa é uma amostra do que chega à ilha pela corrente marinha. No desembarque, o visitante já é avisado que o canudinho não é bem-vindo a esse santuário ecológico. Em 2016, nós tivemos a visita aqui do capitão Charles Moore, e aí ele nos apresentou o risco real do plástico, né? Então a gente, com essa lição, a partir daquele momento, daquela visita, com aquele aprendizado, nós abolimos os canudos já. Para a temporada que começou em 2016, né, a gente já aboliu todo tipo de canudo aqui na ilha. E foi muito bom, a reação do nosso público também foi interessante, porque normalmente eles nem sabem do tamanho do problema, né? Então quando a gente informa que nós não temos, né, essa condição e o porquê dela, as pessoas entendem e muitos aplicam isso na sua vida. O Rio de Janeiro foi a primeira capital do país a abolir o canudinho. A lei já está em vigor. Os comerciantes vão ter que fornecer canudos de papel biodegradável. Quando se há uma lei, é um tipo de educação ambiental que a gente chama normativa, prescritiva, que vem uma lei e diz para as pessoas como elas devem se comportar ou impedem a produção ou comercialização de determinado material como o canudinho. Mas existe um outro tipo de educação ambiental que é tão importante quanto. Eu estou falando da importância da lei e dos aspectos positivos associados a ela, mas tem um outro tipo de processo educativo que independe de lei. É quando você resolve não usar canudinho. E um acordo entre os donos de lanchonetes dentro da Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, está aos poucos reduzindo o consumo desse material entre a comunidade acadêmica. Olha, eu estou buscando o canudo que seja biodegradável, mas só que o valor dele é muito grande, é impraticável. As pessoas que usam o canudo no suco, elas não se importam de tomar o suco no copo, mas as pessoas que utilizam a lata de refrigerante, elas querem o canudo. Alternativas já começam a aparecer como os canudos de metal iguais a esse. Os canudinhos viraram vilões na tentativa de reduzir o número de plástico. É uma guerra travada contra a poluição. Segundo a ONU Meio Ambiente, por ano, 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos. Só de canudinhos são 1 bilhão de unidades. Professora, estamos abordando esse tema do canudinho plástico e a gente sabe que no final das contas ele para nos oceanos, né? Qual é o maior problema, além do plástico por si só? Ele tem 2 impactos, na verdade, né? O plástico, por ser uma macro substância, um produto, né, de tamanhos
elevados, ele vai impactar os organismos maiores, os macro-organismos, né? Peixes, tartarugas, outros vertebrados. Mas o problema também é que se esse plástico não atingir os organismos, o fato dele permanecer muito tempo no ambiente aquático, ele vai sofrendo decomposição também, pela oxidação, pelo próprio efeito da salinidade, pelo tempo, pela variação de temperatura, né? Que ele permanece centenas de anos no ambiente, mais a oxidação solar, então ele vai fragmentando. E aí quando ele vai fragmentando e vai ficando em pedaços cada vez menores, cada pedacinho ele serve como um meio de transporte para outras substâncias. Como eles permanecem mais tempo no oceano do que sedimento ou pedaço de matéria orgânica, eles vão até o centro do oceano e permanecem. Então é uma forma de transportar também estas outras substâncias químicas, como metais, agrotóxicos, para o centro dos oceanos, impactando os animais que são oceânicos, que não chegam nas regiões costeiras. Outra ameaça, principalmente as tartarugas, são as sacolas plásticas. O material muitas vezes é confundido com algas. Pelos dados do Ministério do Meio Ambiente, 1,5 milhão de sacolas plásticas são distribuídas por hora no Brasil, o que torna esse material o maior poluidor do ecossistema. Já é hábito. Elas são utilizadas em grande quantidade todos os dias. São práticas e distribuídas aos montes. De sacola em sacola, esse material tornou-se o resíduo que mais causa impacto e degradação ao meio ambiente. Especialistas afirmam que não há ainda um cálculo de quantos anos o plástico demora para se decompor. As várias sacolas plásticas que saem dos comércios, apesar de parecerem inofensivas, são a principal causa da morte de animais marinhos. Muitas vezes, acaba sendo descartado de maneira incorreta e essas sacolas acabam sendo transportadas pelo vento, pela água da chuva, e muitas vezes acabam sendo abandonadas no próprio ambiente marinho e acabam parando lá também, E aí, quando chega lá, o problema se complica, Essa sacola vai se fragmentando, vai se tornando em pedaços menores, vai se pulverizando ao longo dos oceanos e os animais acabam se confundindo e se alimentando desse plástico. O animal literalmente morre de fome, de barriga cheia. O que é uma tristeza, o que é um prejuízo para toda a nossa variedade de animais que podem ser perdidos com isso, e o próprio sofrimento que causa ao animal. Então, a forma mais correta hoje é realmente recolher esse plástico, entregar, se tiver a coleta seletiva na cidade, a coleta seletiva se encarrega disso, senão a gente tem os catadores, que a gente sabe que é uma profissão hoje informal, não é regulamentada no mercado, mas logo eu creio que ela vai ser uma profissão oficial, E tem muitos catadores, então vem na nossa casa, recolhe, já deixa o saquinho separado para ele, com o material. Não custa nada e você ajuda a sustentar de repente uma família, que está vivendo disso e movimentar a economia do Brasil. Outras alternativas menos prejudiciais também podem ser adotadas, como por exemplo o uso das sacolas retornáveis. Neste supermercado, cada unidade custa R$ 4,99, um investimento pequeno para uma grande colaboração ao meio ambiente. Porém, as tradicionais sacolas plásticas continuam sendo as mais utilizadas. Nessa farmácia, uma ideia consciente implantou a utilização de sacolas oxibiodegradáveis, um material menos impactante e que, comparado ao plástico, demora menos para se desfazer. E é uma responsabilidade de vocês, que distribuem essas sacolas, então, sendo menos prejudiciais para o meio ambiente. Isso, a nossa missão é, pelo menos, reduzir um pouquinho, esse impacto que tem na destruição no meio ambiente, Tem uma resina que é adicionada, um aditivo, adicionado à resina do plástico, ela não altera nem a cor e nem a textura, nada da sacola. Só que ela faz a redução em 18 meses desse material. As opções, então, para substituir a tradicional sacola plástica são as sacolas biodegradáveis? Depende. As sacolas biodegradáveis, depende do material, do que elas são constituídas, e elas são fabricadas pensando em uma condição ideal, de degradação, o que normalmente a gente não tem num aterro sanitário. Tem as sacolinhas compostáveis, que deveriam ir para composteiras e não para um aterro. Como exemplo de banir as sacolas plásticas do comércio, o Chile sai na frente. Foi o primeiro país da América Latina a proibir o uso desse material. A lei começou a valer em agosto. E é do Chile também que vem outro exemplo: sacolas que se desmancham na água. Tem novas tecnologias surgindo, mas atualmente a gente ainda não tem uma solução concreta para esse problema. O que a gente recomenda é que se
evite a utilização. Então, em vários momentos, a gente pode evitar de utilizar essa sacolinha. E hoje, então, o que impede que as pessoas adotem hábitos diferentes na questão da utilização da sacola plástica, na questão de substituir a sacola plástica por outro material? O que impede? É comodidade, né? A sacolinha plástica, ela tá ali, tá disponível, todo mundo utiliza. E é uma questão de hábito, de entender que aquela sacolinha que você pegou faz diferença. Antropoceno é considerado então uma nova era geológica devido à influência, né, do ser humano, as modificações que ele provoca no planeta Terra, por serem tão grandes, tão significativas, né? É como se ele tivesse chegado nos últimos segundos do segundo tempo e provocado mudanças tão grandes quanto dos últimos anos, né, das grandes eras geológicas. E um indicador que está sendo utilizado então para estudar sobre o antropoceno é justamente o plástico devido à sua alta durabilidade. Todas as campanhas e esforços são para preservar tanto a fauna quanto a flora. Aqui na ilha de Porto Belo, os trabalhos têm dado resultado. São atitudes simples que podem ser aplicadas em qualquer lugar e preservar ambientes assim como esse, um paraíso livre do lixo e também dos resíduos plásticos.